Vamos mudar de assunto pra gente falar do Galo, porque você sabe, o Hulk se consagrou como artilheiro do Galo nas últimas temporadas, só que esse ano ele tá se especializando como garçom. E eu vou te contar, viu? Ô, homem generoso! Na tela do celular, a pauta da resenha. O lance do gol da última vitória do Galo. Hulk de novo, pro Paulinho na área, bateu de canhota! Gol! A dupla estava orgulhosa do que tinha feito. Paulinho por mais um gol e Hulk por mais uma participação de um jeito que tem sido bem comum. Nas últimas 5 vezes que entrou em campo, o atacante não marcou, mas deu 4 assistências. Olha a bola do Hulk atrás, Paulinho! Gol! Com certeza o Hulk aí tá me ajudando bastante nessa temporada. É um cara que tá sempre disposto a ajudar não só a mim, mas o time todo. A assistência contra o Cuiabá foi a 9ª de Hulk na temporada. No Brasileirão, ele já é o maior garçom, com 6 passes para gol. Mesmo número de Gerson do Flamengo e Soares do Grêmio. Sempre costumo falar que o mais importante do que qualquer individual é o nosso coletivo, e o nosso coletivo estando bom, uma hora ou outra alguém vai se destacar, e feliz por esse número. O momento garçom do Hulk está diretamente relacionado com a fase artilheira do companheiro dele de ataque, o Paulinho. E essa generosidade toda do camisa 7 está até perigosa para ele. É claro que é uma brincadeira, mas é fato que o vizinho de Hulk no vestiário da Arena está também chegando perto dele na artilharia atleticana no ano. Hulk ainda está em primeiro na lista, com 22 gols, mas Paulinho já tem 21. Pela primeira vez, o camisa 7 chega à reta final da temporada no Galo, tendo um concorrente nessa disputa. Isso é bom pro Atlético, pelo menos você tem mais um jogador do mesmo nível, com as mesmas condições, decisivo também, né? Decisivo e se aproveitando muito bem da versão garçom do companheiro. Das 9 assistências de Hulk, 8 foram pro Paulinho. Ele continua ainda muito importante, por mais que ele não tenha feito gols nesses últimos jogos, mas o que ele abre de espaço, o que ele segura de gente para poder dar esses buracos para Paulinho, Pedrinho, Pavão, é muito grande, é muito importante. Solidário, companheiro, legal, mas se engana quem acha que o atual garçom atleticano tá satisfeito só com isso. Como eu falei no início da temporada, era no mínimo 30 gols esse ano, ainda tem jogos para isso, temos bastante jogos ainda, e eu espero ultrapassar a minha marca do ano passado. O Cláudio Rezende disse já, no início da semana, da antecipação do horário de trabalho na cidade do Galo. 9h15, um calor muito forte. Ontem os titulares foram preservados, trabalho mais ali de academia, após aquela vitória para cima do Cuiabá no último sábado. E a partir de hoje, aí de fato, com titulares em campo, o técnico Luiz Felipe Scolari vai organizando a casa, organizando o time para este compromisso contra o Internacional no próximo sábado, o jogo que será no Beira-Rio, em Porto Alegre. Mais uma rodada, aliás, que o Atlético entra em campo no sábado, às 9 horas da noite, a terceira seguida, Engraçado, isso já é histórico. A turma gosta de colocar o Atlético neste horário de sábado às 9 da noite. Tem muito a ver também, com a venda dos pacotes aí de televisão. Torcida do Galo muito forte, então a turma sabe que pode colocar em qualquer horário que vai dar audiência. É aquele saco de maldade, um sábado às 9 da noite, mas de todo modo é um jogo quase que exclusivo. Mas, Romano, o que é o futebol, Tava dando uma olhada aqui, no turno do Campeonato Brasileiro, o Atlético recebeu o Internacional aqui em Belo Horizonte, e aí, naquela oportunidade, o assunto era reencontro de Eduardo Cudê com o Internacional. E era o Cudê o treinador do Atlético. Naquela ocasião, 2-0 para o Galo, Vargas e Paulinho marcaram, e aí o Atlético chegava a 2 vitórias seguidas naquele momento e dormia no G4. E agora é o reencontro do Cudê com o Atlético. O Atlético agora comandado pelo Filipão, toda aquela celeuma que teve na saída do Eduardo Cudê. E um momento melhor do Atlético do que foi naquele primeiro turno a vitória por 2-0. Ali foi a segunda vitória seguida. Desta feita, o Atlético vai tentar
a terceira vitória seguida no Campeonato Brasileiro. E ontem, você, Romano, o Cláudio Rezende e os comentaristas analisavam aí um recorte dos 7 últimos jogos do Filipão. Impressionante, né? De 5 vitórias, um empate, uma derrota, um aproveitamento altíssimo. E não pode deixar a peteca cair, porque o Atlético, mirando G6, mas em primeiro lugar o G4 do Campeonato Brasileiro, 9º colocado com 37 pontos. Então o Atlético está neste momento a 4 pontos do Bragantino, que é o 4º colocado. E aí uma terceira vitória seguida muda o astral. E o detalhe, voltar a vencer fora de casa. Estava dando uma olhada aqui, a última vitória do Atlético fora de casa foi aquele 2-0 para cima do São Paulo, no Morumbi, no dia 6 de agosto. E aquele jogo foi um divisor de águas para o técnico Luiz Felipe Scolari. Todo mundo vai se lembrar que o Atlético naquela ocasião não vencia 10 partidas. Eram 5 empates e 5 derrotas. Então, a partir dali, o Atlético deu uma engrenada. Mas, depois desta vitória fora de casa, teve um compromisso difícil contra o Palmeiras, 0-0. Teve aquela derrota sentida para o Vasco com o Maracanã lotado, 1-0. E teve aquele empate contra o Atlético Paranaense por 1-1. Portanto, depois de vencer o São Paulo fora, o Atlético vem de 2 empates e uma derrota e agora tem a chance no sábado contra o Colorado lá em Porto Alegre de emplacar essa terceira vitória seguida, colaria no G4, Romano, e aí, sem dúvida nenhuma, voltar a vencer fora de casa, coloca o astral da turma bem elevado. Até, falando nisso, Romano, para rolar a bola para você, olha só que interessante, o Atlético é melhor visitante do que mandante. Claro que a média do mandante ela é muito mais alta, né? Como mandante, o Atlético tem 21 pontos, 6 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Como visitante, é o 7º melhor. Então sobe 2 posições, mas o detalhe é que são 16 pontos, 4 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Então vencer o Internacional para tirar o empate aqui de vitórias, empates e derrotas fora de casa, Romano. Pois é, e uma situação interessante, o meu caro Edu Panzi, bom dia. É que o Atlético pode pegar o Internacional, pode não, na verdade vai pegar o Internacional no meio de uma disputa de semifinal de Libertadores, né? Até que ponto isso pode, não sei se facilitar ou ajudar o Atlético nesse confronto com o Internacional? Bom dia, Romano, um abraço. É muito melhor pro Galo, né? Pegar o Inter entre esses 2 confrontos contra o Fluminense, a gente sabe como que fica o foco dos atletas em relação à disputa de Copa Libertadores. É o all-in, né, que a gente chama do Internacional na temporada, tá muito mal no Campeonato Brasileiro, faz uma campanha muito ruim e na Libertadores é semifinalista. É a chance do Inter conquistar um grande título, já ter uma próxima temporada com Copa Libertadores, então tá jogando tudo e apostando tudo nesses 2 jogos contra o Fluminense. Vai depender muito também desse primeiro jogo contra o Flu, o que vai acontecer, como que o Inter chega para a segunda partida. Fato é que fazer com que os atletas e o próprio Eduardo Cudê, comissão técnica do Internacional, foquem entre esses 2 jogos, no jogo contra o Galo, no Campeonato Brasileiro, é tarefa das mais difíceis. Então o Atlético tem que tirar proveito disso sim. Provavelmente vai pegar um Inter reserva e mesmo os reservas estarão com a cabeça em outra competição. Tem que tirar proveito. Depois tem o Coritiba, ou seja, são 2 equipes que estão atrás do Galo na tabela. Depois desses 2 jogos, restarão 12 na competição e metade desses 12, o Atlético enfrenta adversários que estão à frente dele na tabela do Campeonato Brasileiro. Então é fundamental vencer Inter e Coritiba para chegar com uma pontuação muito próxima de um G6 ou até já dentro do G6 para encarar esses jogos mais complicados contra essas 6 equipes que hoje estão à frente do Galo. Ô Romano, e o ingrediente aí no que o Edu Panzi, fazendo um recorte do que foi a final da Copa do Brasil, né? O Dorival poupou todos os titulares do São Paulo contra o Fortaleza. O Sampaoli colocou 6 titulares contra o Goiás. Empatou, pressão absurda, e a gente viu a queda de rendimento no segundo tempo do Flamengo lá no Morumbi. Então o que o Edu falou aí faz todo o sentido, né? Um jogo importante na quarta-feira, o Atlético com semana cheia, não só o mental como a parte física também pode pesar. Ô Alexandre, você acredita que a partida de amanhã ela pode influenciar no jogo do Atlético no sábado? Principalmente se o Internacional sofreu uma derrota para o Fluminense no Maracanã? Bom dia. Bom dia, Romano. Olha, eu acho que vai influenciar de qualquer maneira, independentemente do resultado. A não ser que aconteça uma goleada estrondosa para um dos 2 lados, né? O que eu não acredito que vá acontecer. Então, esse jogo de sábado entre Atlético e Internacional começa amanhã, com o Fluminense e Colorado jogando a ida da semifinal da Libertadores no Maracanã.
Só tem um ponto em relação a isso, né? Do Internacional provavelmente usar uma escalação reserva, porque o Kudê, ele não é um treinador que trabalha um time, ele é um treinador que trabalha um grupo, né? O Kudê, ele passou aqui pelo Atlético, iniciou a temporada aqui, e a gente percebeu isso, né? Em determinado momento a gente até falou demais que o Kudê, roda demais o elenco, roda demais o time. Depois deu para perceber, eu acho até que era uma estratégia física, não só de manter todo mundo em atividade, com uma intensidade que ele exigia, principalmente dos homens de frente. Então, eu acho que é um ponto, né, que o Atlético com certeza vai estar atento, justamente esse, né? De saber que o Kudê não é um cara... Claro, os titulares do Internacional, a gente está falando de jogadores aí do nível de um Valência, a gente está falando de Alan Patrick, é diferente. Mas, de toda forma, é um grupo qualificado, o que o Internacional tem, e, a seu favor, o fato de que o Kudê é um treinador que trabalha o grupo, né? A gente percebe agora, né, depois dessa mudança, o Filipão tem um time, né? O Kudê, ele tinha um grupo. Então, as mudanças aconteciam muito de jogo para jogo. No Internacional isso segue acontecendo. Esse é um ponto que o Atlético precisa estar atento. O Calazans trouxe um detalhe interessante hoje, né? O Atlético é melhor visitante do que mandante. Os números abaixam, né, Simões? Porque o mandante tem aquele aproveitamento melhor de praticamente ganhar quase todas em casa, né? Mas como visitante, o Atlético é o 7º melhor. Ele está melhor posicionado. Exatamente. Ele está melhor posicionado. Não em números, é que ele conquistou mais ele pontos. Conquistou mais pontos como mandante. Pois é. Mas a campanha dele como mandante é superior. Mas aí, fazendo uma soma de 2 decisões para o Internacional, tendo esse jogo com o Atlético no meio, e o fato do Atlético ter somado mais pontos fora de casa do que em casa... Não, ele somou mais pontos em casa. Ter um aproveitamento melhor fora de casa do que em casa. Isso comparando com os outros também. Não. O aproveitamento em casa é melhor, 58 e fora 44. Tá bom, 7º melhor visitante. Pronto. Isso. É isso. Tá, ele sendo o 7º melhor visitante. E o fato do Internacional ter esse jogo do Atlético no meio de 2 decisões, isso não pode ser favorável ao Atlético, não? Romano, eu acho que vai depender muito do espírito do Atlético, de como o Atlético vai encarar o jogo, né? Se o Atlético encarar a partida com o que ela representa, né? E o Edu destacou bem aí, a reta final do Atlético tende a ser muito complicada, e o fato de o Flamengo ter perdido a final da Copa do Brasil deve diminuir o Campeonato Brasileiro, o número de vagas na Copa Libertadores, né? Porque o São Paulo agora vai, como diz o Renato Gaúcho, brincar no Brasileirão, né? O objetivo agora é só não cair, porque na Libertadores ele já está e não briga pelo título. Então, é uma coisa que o Atlético vai precisar encarar como decisão, com toda a seriedade. Eu acho que será assim, né? Até porque o momento é bom. O momento do Atlético é muito bom. É o melhor momento sob o comando do Filipão, não só de resultados, como também de desempenho. Sofreu contra o Cuiabá, é o pacote do Filipão. O time jogou da maneira que o Filipão arma. Eu acho que pode ser favorável ao Atlético também um outro ponto, tá? O Internacional tá lá embaixo. A zona de rebaixamento está se aproximando do Internacional. Ainda mais depois dessa vitória. A gente fala muito da questão do Cruzeiro, o Internacional está atrás do Cruzeiro na classificação. Sim. É a mesma pontuação, mas com uma campanha pior que a do Cruzeiro. Sim, então tem esse ponto também. O Internacional está pressionado. Ele está pressionado, porque a zona de rebaixamento está chegando próximo dele. Quando fala do Atlético, um dos melhores visitantes, o Atlético tem 16 pontos como visitante. A mesma pontuação de Cuiabá e Cruzeiro, que hoje estão à frente do Atlético nessa tabela de classificação de visitantes. Mesma pontuação. Nessa rodada, Cruzeiro joga em casa, Cuiabá joga em casa, Bragantino joga em casa, Botafogo e Flamengo jogam em casa. Se o Atlético vence o Inter, se o Palmeiras não vence o Bragantino, o Palmeiras é o único que joga fora de casa, assim como o Atlético. O Atlético no meio também de duas... No meio de 2 decisões. Se o Atlético vence, ele pode se tornar o 2º melhor visitante do Campeonato Brasileiro. Então ele pode melhorar ainda mais nessa tabela de classificação como visitante o seu aproveitamento, porque a diferença é mínima. O Atlético tem 16 pontos como visitante, o Botafogo, que é o 2º melhor, tem 18. O Atlético pode passar essa turma toda com uma vitória diante dele. E outra coisa, viu? Parafraseando assim, resumidamente, que disse o Alexandre Simões. Os jogadores do Atlético têm que entrar com a tática Fabrício Calazans. E aí, tá ligado? Sempre ligado, né? E dentro dessa filosofia do Filipão aí de se eu não tomo gol e faço
eu saio com a vitória, pode explorar e muito aí o desespero do Internacional. Eu fiz essa conta aqui rápida aqui, Romano, dessa última vitória que foi de fato contra o São Paulo. Eu coloquei um outro jogo fora aqui, equivocadamente. Teve o Palmeiras 0-0, mas isso aqui foi oitavas de final da Libertadores, né? Então, depois do São Paulo, são 2 jogos fora de casa. É derrota para o Vasco, empate para o Atlético Paranaense. Então fica aí essa pequena correção. Mas, de todo modo, é o Atlético pela 3ª vitória seguida. Ô, Romano, agora você quer uma coisa quente? É do Atlético que tá chamando muita atenção? É a dupla, né? Hulk e Paulinho. Eu posso te dizer que é a dupla com mais participações em gol no Brasileiro, a dupla mais letal desse Campeonato Brasileiro. Fala, massa atleticana. Trago mais notícias do Galo. Mas antes, deixe o like no vídeo e se inscreva para não perder nenhuma novidade. Hulk e Paulinho possuem mais gols em 2023 que todo o time do Cruzeiro. A dupla do Atlético já soma 43 gols, enquanto toda a equipe da Raposa cravou em 41 oportunidades, contando além das competições nacionais e o estadual, um amistoso contra o RB Bragantino. Sem contar com o amistoso, o Cruzeiro cravou 38 gols em 38 partidas, tendo uma média de 1 tento por partida. Por outro lado, Hulk e Paulinho possuem, sozinhos, uma média inferior. Hulk jogou em 46 jogos na temporada, tendo marcado 22 gols. Já Paulinho atuou em 47 partidas com 21 tentos marcados. A média dos dois atacantes atleticanos é de 0,47 e 0,44 respectivamente. Não se esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as notícias do Atlético. Até a próxima!